Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Jaiderson Rivarola, coordenador do Procon de São José dos Pinhais, porque o Procon de São José dos Pinhais está notificando os bancos que deixam o cliente esperando um tempo maior do que o que está previsto na lei. Além disso, o Procon também está de olho nas empresas de telefonia, que na propaganda oferecem uma internet rápida e na prática não entregam esse serviço. E esses assuntos são o nosso destaque do dia. Notícias da Mais e o destaque do dia. Ao vivo aqui com a gente, o Jaiderson Rivarola, coordenador do Procon de São José dos Pinhais. Bom dia, Jaiderson. Bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia, obrigado pelo convite aí para você e para o Marco também aqui, que a gente está conversando, né? A gente se fala bastante, mas a gente não se conhecia pessoalmente, né, Jaiderson? É verdade. Vamos começar falando da situação dos bancos. O que determina a lei com relação ao tempo de espera pelo atendimento? Bom, é importante só contextualizar quem está ouvindo pelo seguinte, porque só agora, nós tivemos um período de pandemia, vários servidores, funcionários dos bancos afastados, então não era possível você exigir que se cumprisse, né, o horário do banco, até porque havia restrição para que as pessoas entrassem na agência naquela época. Como isso passou, os decretos caíram, né, o pessoal já está na 4ª dose da vacina, não tem como deixar as pessoas esperarem horas para ser atendidas nos bancos. Então, o Procon de São José dos Pinhais começou então a notificar os bancos para que eles cumpram o horário. A lei prevê primeiro advertência, multa e após a 5ª reincidência, a suspensão da atividade da empresa. Qual é o tempo que o consumidor pode esperar? Qual é o tempo que é considerado normal na espera no banco? Tanto na lei municipal 85/2001, como também na lei estadual que prevê o tempo de espera no banco, o tempo de espera em supermercado, é importante as pessoas saberem que a lei estadual também diz que tem que ter um tempo razoável para você ser atendido nas filas de mercado. Eu não sabia. É um outro assunto. Mas dos bancos, 20 minutos em dias normais, né, e 30 minutos em dias de pagamento, pré-feriado e pós-feriado. Agora, como que o consumidor que ficou lá na fila do banco 1 hora faz para denunciar? O que ele tem que ter como provas? Isso é muito importante. Tanto na lei municipal como na lei estadual, e aqui nós estamos falando da lei municipal, ela exige que você tenha um comprovante mecânico. Então, quando você chega na agência, você não pode receber aquele papelzinho escrito à mão. Tem que ser aquela senha eletrônica que diz o horário que você chegou na agência. Bom, pegou aquele documento, você, ao ser atendido no caixa ou pelo gerente, enfim, qualquer serviço que você vai fazer na agência bancária, você pede para anotar mecanicamente ali também o horário que você foi efetivamente atendido. E com esse papel aí da senha, que registra, né, o horário que a pessoa chegou, o horário que foi atendido, ele pode fazer a denúncia no Procon. Tem que ser pelo telefone, WhatsApp, tem que ir pessoalmente? Em São José dos Pinhais nós atendemos por e-mail, tá? E também fazemos o agendamento pelo WhatsApp, as pessoas podem ligar para ser atendidas no Procon. Muita gente manda por e-mail a sua reclamação, tá? Ela pode reclamar primeiro para o banco, né, de que foi atendida há um tempo muito maior do que previsto, e também para o Procon, e em muitos casos as pessoas buscam o Poder Judiciário pedindo dano moral. Reclamar para o banco eu acho que não adianta muito não, né? Mas tá certo. Tem que procurar realmente o Procon, que é um serviço para o consumidor. Agora vamos falar do serviço de banda larga e internet fixa. Isso também é um problema, olha, meu Deus do céu. Não tem... Que o primeiro ouvinte que nunca teve problema com isso, que atire a primeira pedra, porque não adianta. E aí o Procon está fazendo uma ação para cobrar as empresas. Porque elas oferecem um X de potência de internet e acabam entregando muito menos do que o prometido, Jaiderson. Nós fizemos o ano passado, é importante dizer que nós assumimos o Procon em janeiro de 2021, tá? 2021. O Procon existe desde 2011. Então, desde o ano passado, nós fizemos uma pesquisa com as pessoas que têm telefonia e internet em todos os bairros da cidade. 1.007 pessoas participaram dessa pesquisa e falaram que ou não tem sinal, ou o sinal oscila muito, ou o sinal é ruim. Essa foi a primeira situação que a gente identificou em nossa cidade. A partir daí, nós começamos a perguntar para os operadores de telefonia, internet, as principais, qual é a estrutura que eles têm e se eles têm projetos de melhorar o sinal em nossa cidade, que depende de investimentos, principalmente. Agora, o que nós estamos tendo? Verificando que a publicidade das empresas de internet não condiz com aquilo que elas entregam. Uhum. Isso já é objeto, inclusive, de decisões judiciais, em que o consumidor ele é ressarcido, né, compensado na fatura da cobrança dele,
do período em que a empresa não entregou aquilo que ela prometeu. Então é muito importante dizer para o consumidor que aquilo que a empresa promete, na sua publicidade, ela tem que cumprir em contrato. Ah, mas no contrato diz que não vai entregar. Bom, se na publicidade ela prometeu, né, para o consumidor, tem que também manter essa informação no contrato. Então, assim, primeiro, existe uma norma da Anatel sobre isso. Não precisa entregar também 100% o tempo todo. Não existe. É um sinal eletrônico, há variações de horário e outras interferências. Então, a Anatel diz 40% mínimo de upload instantâneo, quando você pega ali o teu computador, o teu celular, e 80% na média mensal. Então, tem que chegar a 80% na média mensal de entrega daquilo que a empresa oferece. Agora, como que o consumidor faz para saber se a potência da internet que ele paga é a potência que ele está recebendo? Especialmente, você tem que fazer esse teste via cabo. Não adianta eu pegar o celular aqui e fazer um teste. Existem várias empresas que permitem esse teste, mas esse teste não vai ser adequado e não é o que é recomendado pela Anatel. Então, ou seja, tem que ter um computador em casa. Um computador, você liga um cabo ali e acessa na internet. Existem vários sites, tem o brasilbandalarga.com.br, por exemplo, você pode verificar se a internet que está sendo entregue para você é aquela que você contratou. É só digitar no Google teste de internet, por exemplo. Exatamente. Teste de potência de internet, isso mesmo, tem que vários aparece testes. o link lá. No próprio site da Anatel existe também um link específico para você fazer isso. Agora, você estava falando para a gente, na sua chegada aqui, que também está tendo, ontem e hoje, uma ação do Procon de São José dos Pinhais com relação aos postos de combustíveis. Explica para a gente esse trabalho. Bom, desde que nós assumimos em janeiro de 2021, né, nós então planejamos como fazer o Procon ser mais efetivo pelo São Joséense, né? Eu, pelo menos, moro aqui há bastante tempo e confesso para você que eu não sabia que nós tínhamos um Procon na cidade. Demorei muito tempo para saber que existia. Então, ele passou a existir, regularmente falando, a partir de fevereiro de 2021, quando o Procon foi regulamentado. Assim que ele foi regulamentado, nós tivemos parcerias com a Agência Nacional de Petróleo, com a Vigilância Sanitária, para fazer fiscalizações. Com a Agência Nacional de Petróleo, eles vinham aqui, para você ter uma ideia, TT, uma vez a cada 3 anos. Agora eles vêm a cada 2, 3 meses. Né? Mudou. Por conta dessa parceria com o Procon de São José dos Pinhais para apurar denúncias e reclamações dos consumidores. E aí esse trabalho, porque cada vez mais a gente está pagando mais caro pela gasolina, mais caro pelo combustível, e aí não necessariamente a gente recebe a qualidade nas bombas, né? E que dicas você dá para o consumidor para ficar de olho, para realmente ver que a gasolina que está abastecendo é uma gasolina boa, para saber que esse posto não está tendo adulteração? Teve agora a novidade, né, de que a casa decimal só pode ser 2 depois do número inteiro, né? O que muda? O que o consumidor tem que ficar atento quando vai ao posto de gasolina? Primeiro, é muito importante que ele verifique se o combustível que ele pediu é o que está sendo abastecido. Muitas pessoas reclamam do Procon, pediram para abastecer a gasolina comum e o frentista colocou a gasolina aditivada. Quando ele foi pagar, queriam cobrar pela aditivada. Então, se você pediu a gasolina comum, você vai pagar pela comum. Se o frentista colocou aditivada de forma errada, isso é ônus do posto. Você não é obrigado a pagar. Segundo, peça sempre a nota fiscal. A nota fiscal é o documento que vai provar que você tem uma relação de consumo com aquela empresa. Nós tivemos semana passada, TT, inclusive era feriado, eu trabalhei no feriado, e o consumidor divulgou, ele foi num posto de combustível e que metade do combustível dele era água. Deu problema no carro dele, ele foi numa oficina, tirou aquele combustível do tanque e metade era água. Eu falei, então você vai comigo lá no posto agora, que nós vamos fazer essa verificação. E ele pegou uma amostrinha, ele tirou pegou, do tanque. Colocou num galão e tal, tá, né, uma garrafa PET, enfim. E eu fui, nós estivemos lá e ele não foi. Daí eu perguntei, você vai vir? Não vou porque eu não pedi a nota fiscal. Eu nem sei se foi ali que eu abasteci. Então, infelizmente, nós do Procon não temos como adivinhar. Né? É importante que a pessoa ela peça a nota fiscal, ou em alguns casos ela declare o CPF dela na nota fiscal e ela consegue recuperar pela Nota Paraná a segunda via. E sem falar que quem pede a nota fiscal no combustível concorre 2 vezes mais no Nota Paraná, hein, gente? É mais chance de você ficar milionário aí todo mês. Saiu 1 milhão para São José já, né? Inclusive a coordenadora do Nota Paraná esteve aqui na rádio antes de ir até o bairro Borda do Campo e entregar o cheque de 1 milhão. Você nem sabe, Jaiderson, todo mundo tirou foto aqui com o cheque de 1 milhão. Ficou todo mundo enlouquecido aqui na rádio. Agora, Jaiderson, para a gente finalizar, com relação aí ainda falando da internet,
a gente acabou de falar da gasolina, falando também dos bancos. Tem que ter prova, o consumidor tem que ter prova e tem que denunciar. Porque não adianta, eu sempre falo aqui, né, no nosso Notícias da Mais primeira edição, que não adianta reclamar para si mesmo. E o Brasil está muito desse jeito, porque o povo reclama para si mesmo. Você chega em casa, reclama ali para o marido, para o filho, você não acredita? Fui lá no banco, fiquei 5 horas esperando, fui no posto de saúde, fiquei tantas horas esperando. E não adianta. Os serviços prestados ao consumidor, à população de maneira geral, seja o independente de que tipo de serviço seja, não vai melhorar se continuar reclamando para si mesmo. E é para isso que existe o PROCON, né? E é por isso que eu peço para as pessoas reclamarem para nós, não na rede social, né? Então nós temos muitas reclamações de rede social. Posso até citar uma muito grave que aconteceu esses dias, Marco Aurélio e TT, em que a pessoa disse que foi no médico, né, recorreu ao plano de saúde, uma criança de 4 meses, e que não conseguiu fazer que o plano autorizasse, né, para a criança uma UTI. Isso ela publicou em rede social. Tá? Nos enviaram para a gente tomar providências, mas eu não sei o nome dela, o nome da criança, o nome do hospital. Fiquei sabendo o nome do plano de saúde, que nós já multamos, inclusive, pelo PROCON de São José dos Pinhais. Então, para que nós possamos tomar uma atitude enérgica, no sentido de cobrar pelo consumidor, preciso que ele denuncie, como você falou, reclame para nós. Rede social pode ser um desabafo para o teu familiar, para os teus amigos, mas para que a gente possa tomar providências é muito importante a reclamação formal. Jaiderson, quais os tipos de reclamação que vocês mais recebem? Campeão Telefonia Internet. Sempre. Sempre. Tanto no PROCON de São José dos Pinhais, como também na plataforma consumidor.gov.br, que é também uma plataforma que nós somos gestores em São José dos Pinhais. Para você ter uma ideia, nós temos, de janeiro até agora, mais de 2.800 reclamações no PROCON São José dos Pinhais. Em 5 meses? E mais 2.300 reclamações pelo consumidor.gov.br. Olha a minha cara, fiquei pasma, choquei agora. Em 5 meses, gente, mais de 2.000 reclamações de internet e telefonia. Então, assim, nós temos a questão também, né, internet, telefonia, bancos, empréstimo consignado não autorizado, idosos principalmente, aposentados e pensionistas que recebem dinheiro na conta que ela não pediu, né, isso é uma outra pauta aí para vocês. Temos a questão dos golpes, né, os bancos aí estão querendo que as pessoas utilizem os aplicativos, né, os seus outros canais digitais. Mas tem que entender que a nossa população ainda não está preparada para isso. Ou não tem internet para acessar o aplicativo, ou não sabe utilizar o aplicativo, e aí cai nos golpes. E mesmo a gente que sabe usar, às vezes tem dificuldade, né? A gente estava esses dias, eu e o Marco Aurélio, olhando o aplicativo ali do FGTS para saber o negócio do saque e tal. Uma maior dificuldade. Isso que a gente tem uma certa habilidade já com o aplicativo, internet e tal. E se para a gente dá dificuldade, imagina, né, para quem realmente não é familiarizado. Então, Jaiderson, eu gostaria que você passasse para os nossos ouvintes o telefone, o endereço e também o e-mail para reclamações e denúncias do PROCON de São José dos Pinhais. Passar o endereço, fica na rua Doutor Claudino dos Santos, 740, onde antigamente era o posto de identificação, o pessoal fazia RG e CPF, né, o RG, aliás, né, da Polícia Civil. Então fica ali do lado da prefeitura, Doutor Claudino dos Santos, 740. Telefone, que também é WhatsApp, bem importante, é o 41 3283 6160. 3283 6160. E o e-mail procon@sjp.pr.gov.br. Então você pode fazer a sua reclamação. Hoje nós tivemos que suspender o atendimento presencial, porque nós estamos com um caso de Covid lá no PROCON. Né? Nós temos 5 pessoas afastadas, uma já confirmada e outros suspeitos. Até peço para o pessoal voltar a usar máscara, né, em lugares... Se cuidar, né? Lavar a máscara máscara aqui para usar no elevador, quando vai servir no buffet. Né? Era tão bonito que as pessoas estavam de máscara, agora todo mundo sem máscara, conversando em cima da comida. Então vamos voltar a usar máscara. Eu concordo que no buffet deveria ser para sempre a né? máscara. Entendeu? E a gente está à disposição no PROCON, a gente espera. Muitas vezes as pessoas têm dúvida a respeito do nosso trabalho. Eu convido para que compareçam ao PROCON, verifiquem o nosso trabalho, como é feito toda a organização, o planejamento para que o PROCON seja um PROCON cada vez mais efetivo pela nossa cidade. O PROCON Paraná, Claudinha Silvano, a Cláudia tem nos ajudado muito mesmo. Eu quero até mandar um abraço para a Cláudia aqui. Um beijo para ela também, sempre nos atende gentilmente. Faz um trabalho maravilhoso na coordenação. E nós temos parceria com vários PROCONs. Agora tem parceria com o PROCON de Araucária. Nós queremos saber por que o combustível... Posso falar do combustível mais uma vez aqui? Pode, fica à vontade. Por que o combustível
aqui em Curitiba, região metropolitana, em São José dos Pinhais, é mais caro do que em cidades como Apucarana, Londrina, Maringá. Qual é o motivo? Nós queremos saber das distribuidoras o porquê disso. Então, nós fizemos uma parceria com o PROCON de Araucária para que, então, as distribuidoras apresentem essas informações para o PROCON. Inclusive, falei disso ontem aqui no Notícias da Mais, primeira edição, que eu não entendia se a Araucária é tão perto, que a refinaria é tão perto, por que a gente tem aqui em Curitiba, em toda a região metropolitana, um combustível tão caro, levando em conta, como você falou, se o interior do estado fica bem mais longe daqui e tem a gasolina mais barata que a nossa. Exatamente. Jaiderson Rivarola, quero agradecer imensamente a sua presença aqui nos nossos estúdios, ao vivo aqui na Rádio Mais. Um prazer conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigada pela sua sempre gentileza em nos atender, seja pelo telefone, seja em áudio, contribuindo para as nossas reportagens, os nossos esclarecimentos. E repito mais uma vez aos nossos ouvintes, não reclame para si mesmo, reclame no PROCON. Telefone, vou repetir, telefone e WhatsApp do PROCON de São José dos Pinhais, 3283-6160. 3283-6160. Muito obrigada, Jaiderson. Volte sempre que você quiser. Obrigado, Marco Aurélio. Obrigado, Rádio Mais. Obrigado pelo convite. Tá aí, nosso destaque do dia, recebendo hoje ao vivo Jaiderson Rivarola, coordenador do PROCON de São José dos Pinhais. Essa entrevista fica disponível depois na íntegra no nosso site radiomaisdigital.com.br e também a nossa live, que teve transmissão ao vivo no Facebook Rádio Mais Digital.